Fala aí, pessoal, começando mais uma aula aqui dessa nossa série de aulas de matemática financeira. Nessa sexta aula, eu quero falar com vocês sobre juro composto. Na aula anterior, falamos de juro simples, né? Entendemos o que é juro e vimos a modalidade de juro simples. Hoje, então, é dia aí de entender o que é o juro composto e perceber a diferença entre o juro simples e o juro composto. Começando então, para ver logo como que é essa diferença. No regime de juro composto, o seu valor é sempre calculado sobre o valor atual. Ele também é conhecido como juro sobre juro. O que isso quer dizer? Lembra na aula passada que fizemos logo de cara um primeiro exemplo que era calcular quanto que uma pessoa ia pagar de juro pela conta em atraso? Então, naquela questão, nós vimos lá que a pessoa iria pagar uns R$ 5 por cada dia de atraso. E aí é só você ir juntando 3 dias de atraso, R$ 15, ponto e acabou. No regime de juro composto, não. A sua taxa, o seu aumento ou seu decréscimo, ele é sempre calculado em cima do valor atual. Isso significa que se você hoje tem que pagar R$ 100, não pagou, vai pagar amanhã com a multa aí de R$ 5, então vai pagar R$ 105. Significa que no próximo dia, a hora de calcular a multa não vai ser calculada em cima de R$ 100, ela vai ser calculada em cima de R$ 105. Isso provoca aquele efeito de bola de neve que cada vez mais o tempo passa, maior vai ficando o valor. Isso é bom se for no sentido de investimento, que você quer fazer o seu dinheiro render, mas é péssimo no sentido de pagamento com atraso, multas ou algum caso do tipo. Vamos ver com mais detalhes? Com esse meu exemplo 1 aqui que eu coloco para vocês o seguinte. A Maria ela aplicou R$ 350 em um investimento bancário e ele rende um juro de 2% ao mês, só que no regime de juro composto. Elaborar uma tabela mostrando o montante que ela irá obter ao longo dos 4 primeiros meses. Então tá aqui já a tabela, né, esquematizada. Nós vamos ver aí quanto que vai render no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto mês, ok? Então ela colocou lá R$ 350 na conta bancária. Passado um mês, o que vai acontecer? Ela teria os R$ 350 lá na conta, mais o juro que rendeu ao longo desses 30 dias. E como é que eu posso calcular esse juro? Se é 2% ao mês, então rendeu 2% de R$ 350. 2% de R$ 350 nada mais é do que R$ 7. Ou seja, ela passa os 30 dias e consegue chegar ao final deles com um montante de R$ 357. Ok? Agora que vem a diferença. Não é porque rendeu R$ 7 de juro no primeiro mês que no segundo mês também vai render R$ 7. Por quê? No regime de juro composto, eu vou calcular essa porcentagem em cima do meu valor atual. E para o segundo mês, qual que é o valor atual dela? É R$ 357. É a quantidade que ela terminou o primeiro mês. Então, o valor atual agora passa a ser R$ 357. E eu vou calcular 2% em cima desses R$ 357. Isso daqui dá para gente um valor de R$ 7,14. Ou seja, percebe que aumentou um pouquinho, mas aumentou um pouquinho da quantidade de juro que ela recebeu? Antes era 7, agora passou a ser R$ 7,14. Se eu somar o valor que ela tem hoje com o juro, ou seja, 357 com R$ 7,14, isso daqui passa para
R$ 364,14. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que os valores vão começando a crescer cada vez mais. Agora, o valor atual dela é 364,14. E eu vou calcular 2% disso. Aí eu já posso partir até para algum recurso eletrônico, a calculadora, uma planilha, né? 2% é 0,02 vezes 364,14. E aí, de juros, nesse terceiro mês, ela tem R$ 7,28. Olha como está aumentando de pouquinho em pouquinho os juros. Era 7, foi para 7,14, agora está em 7,28. E aí, se eu somar o montante dela, é 371,42. E eu posso continuar fazendo isso daqui para terminar a tabela no quarto mês, mas eu também posso investigar para quantos meses eu quiser. Só para ficar aqui mais arrumadinho, vamos colocar a tabela assim, com todos os valores detalhados, tá? Então temos ali o valor atual, onde tínhamos parado aqui no terceiro mês. A soma no terceiro mês é R$ 371,42. Calculando 2% desse valor é R$ 7,49. Ela termina com R$ 379,91. Se fosse no regime de juros simples, ela iria ganhar só R$ 7,00 para cada um dos 4 meses. Ou seja, 7 vezes 4, que é R$ 28,00. Então, ela terminaria os 4 meses com 350 mais 28, R$ 378,00. Então, no regime de juros simples, ela iria ter um rendimento menor do que no regime de juro composto, ok? Então, ficou clara a diferença do regime de juro simples para o regime de juro composto? No regime de juro simples, você calcula a taxa de juro e multiplica pelo tempo, porque aquela taxa de juro, aquele valor, né, que você rendeu de juro, ele se mantém. Já no regime de juro composto, não. Você sempre vai ter que calcular o quanto que vai render de juro mês a mês, semana a semana, ano a ano, porque é sempre um valor atual novo que você precisa ter como referência. E isso vai mudar também a nossa fórmula. E como é que fica a fórmula para o juro composto? A gente tem uma fórmula já para obter o montante de uma vez só. E o montante, no caso de juro composto, é um pouquinho parecido com a fórmula de juros simples, o começo, vai ser o capital vezes. E aqui vem a diferença. Em 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então a fórmula de juro composto é diferente da de juros simples. E a gente tem que tomar cuidado, porque é 1 mais a taxa elevado ao tempo, enquanto que lá no juros simples, né, é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então a fórmula de juros simples tem essa pequena diferença aí para o juro composto, ok? Vamos fazer então um exemplo para colocar em prática essa utilização da fórmula, que aí a gente não precisa ficar fazendo vários cálculos para chegar no resultado, que nem nós fizemos naquela tabela do exemplo 1. O exemplo 2 diz o seguinte: que uma aplicação financeira de R$ 400, ela é corrigida a taxa de juro composto de 12,5% ao ano. Eu quero que calcule o valor do montante dessa aplicação após 5 anos e fornece ali uma potência para a gente que vamos precisar ao longo do cálculo. Bom, a fórmula que nós acabamos de ver, o montante é o capital vezes 1 mais a taxa I elevado ao tempo. O montante é o que ele está perguntando, né? Ele pede para calcular esse montante, então vai continuar M. O capital é a aplicação de R$ 400 vezes 1 mais a taxa é 12,5% ao ano
e 12,5% é a mesma coisa que 0,125. Se você não lembra como é que faz isso, transformar porcentagem para número decimal, assiste a aula 1 de matemática financeira, porque foi o nosso assunto lá, porcentagem. Então fica 1 mais 0,125 elevado ao tempo t, e o tempo está aqui, 5 anos. Então temos aí o montante de 400 vezes 1,125 elevado a 5. Esse valor aqui, ele deu para a gente aqui entre parênteses, que é 1,8. Fica então 400 vezes 1,8, ou seja, um montante de R$ 720. Ok? Então aí após esses 5 anos a pessoa vai acabar tendo como correção esse valor de 400 para R$ 720, ok? Bom, então a gente encerra aqui a aula de juro composto, deixando uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me digam qual tipo de aplicação vale mais a pena em termos de que o dinheiro vai render para valores mais altos ao longo do tempo. Se é juro simples ou se é juro composto. Ou seja, quanto mais tempo passar, qual que é mais vantajoso para você? Aplicar o seu dinheiro em juro simples ou aplicar o seu dinheiro em juro composto? Pensem aí nessa pergunta e a gente pode estar esclarecendo ela também depois nas próximas aulas, ok? Mas também pratiquem e façam os exercícios aí, os problemas selecionados para treinar e se aprofundar um pouquinho mais nessa matéria. Por hoje é só, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.